Certo. Vem me diz quantas vidas você teve no plano terrestre, como homem ou mulher? Eu totalizei 7. 7. Teve encarnações como planta ou animais? Não. A gente já verificou a tua origem, né? Você lembra, pode verificar de novo? Me veio um nome. Z-U-M-U-M. Verifica se isso é um planeta, uma estrela, o que que é. 1, 2, 3. Como se ficasse na constelação de Órion. É teu planeta? O nome do teu planeta? É uma comunidade. Não sei se é um planeta ou uma mini comunidade. É pequeno. Certo, ok. Consegue ver um pouco a tua forma? Tinha forma, corpos físicos, era mais energia, mais sutil. Energia, parece um planeta gasoso. Certo. Você estava com a tua essência, né? Com a tua luz nesse momento. Então, aí, qual que era a dimensão, então, dessa tua essência? Me veio o número 11. Certo. Verifica se é o número correto. 1, 2, 3. 11 e 12. Eu vou contar de 1 até 5 para você ir para um ambiente mais sutil, tá? Porque o nosso objetivo é a tua essência luz, certo? Para a gente ver como é que tá as tuas conexões com a luz. 5. Agora essa tua luz, a tua essência luz, onde é que ela está? Tá sentindo? Onde é que ela está? Eu sinto que ela tá comigo. Certo. Verifica se ela está 100% contigo ou se tem alguma parte dela em algum lugar. Eu sinto que ela tá comigo. Está 100% inteira contigo, é uma essência? Certo. De que dimensão vem essa essência? Me veio um número alto. Número Que número? 21. Por que que vem o número 21? Verifique. O que que é o número 21? O que significa nesse contexto? Porque eu sinto em questão energética, nesse campo sutil que eu tô, é que tudo tá tudo bem. Certo. Essa essência luz tem não pode ajudar um trabalho de equilíbrio? Por exemplo, você teve alguns problemas na tua gravidez, ela não pode. Vocês trabalharem, né? Você é tudo você. Trabalhar a energia nesse local para regenerar, equilibrar o corpo físico, trazendo para o corpo físico esse equilíbrio. Pode fazer isso? Sim, Então, não é um momento de fazer agora, começar esse processo? sim, sim. Me sentindo enchendo de luz. Isso, aumenta a frequência geral, porque você equilibra ali essa parte do corpo, equilibra o corpo todo. Agora, só uma pergunta de pesquisa. A gente viu, Renato, na nona dimensão, uma consciência, as dimensões são talvez infinitas, são planos de consciências, de existências. Você viu lá em Orion na 11, 12D, você viu a tua essência na 21. Como é que funciona esses números? Por que que eles alteram tantos? É que existe alguma interferência na informação? Ou essas informações foram corretas, dessas dimensões que eu acabei de citar? Eu sinto que os números, eles são simbólicos. Uhum. Dentro de um campo energético, eles servem como referência para compreensão nesses processos que são realizados. Então, a 9, 12, 11, 21 são linhas paralelas que são como se fosse uma facilidade ou uma sagacidade para quem já está nesse plano, nesses planos, ter uma livre liberdade. Mas não interfere em nenhum tipo de sistematização. A numerologia
aqui nesse sistema que tem para compreensão desses números, eles não são maiores nem menores. É só um sistema racional, didático e esquemático para estar entendendo o que são essas dimensões. Não que um espírito da 21ª é maior que um espírito da 10ª dimensão. Todos buscam o mesmo sentido de evolução, só que por uma eventualidade ou por uma curiosidade ou por uma ordem de destino, de evolução, como eu posso explicar, de origem. Cada um nasceu em uma cidade diferente. É, Cada número é uma cidade, basta você nascer numa cidade diferente. Uma é mais calor, outra é então, mais frio. depende. Então, usando essa referência de cidade que você está usando, hoje estamos situados no sul, mas nada impede de você ir para o Nordeste. Uhum, E do Nordeste vir até você. Isso não quer dizer que você vai. uhum, Depende de condições para você ir. E nesse plano energético também é assim. Usando esse exemplo de cidade uhum, que você deu. Então, não não engrandecer com essas numerações, mas entender que a vibração de quem vem no Nordeste, ela é diferente de quem vem no Sul, devido ao sol, devido à comunicação das pessoas, devido a todo o ambiente que ela é criada. E, e a mesma coisa de quem é no Sul. São características evolutivas. E, e a busca é sempre saber que essas dimensões existem e saber que nós podemos conhecê-las. Saber que cada momento elas são sutis e mais sutis e mais sutis. E que não é só porque você nasceu na 10 que você não pode ir até a 21. Só que você tem que se preparar para ir até lá, como alguém da 21 se preparar para vir conhecer a 10, devido justamente usando de novo a sua referência de cidade e usando a questão do Nordeste e do Sul. No Sul é frio em vários uhum, momentos. No Nordeste é calor. Então, quem não gosta de calor não vai para o Nordeste. Quem não gosta de frio não vem para o Sul. Você não vai para o frio sem uma roupa confortável para aquela adaptação. Então, usando essa exemplificação desse nível denso, utilize também para os níveis sutis, cada um no seu processo de compreensão, de evolução, de que se eu for para o nível 21, ou para o 10, ou para o 8, eu tenho que uhum. entender que não é a minha casa de origem, que lá existem situações diferentes, vibrações diferentes das minhas, e que eu posso conhecer e não tem problema, isso não me diz superior ou inferior, isso me diz um ser apenas diferente. Então,
não se surpreender com a numerologia, e sim entender a grandiosidade das camadas, das essências, das dimensões que fora desse corpo denso podem existir. Certo. Podemos escolher ir para a segunda ou para a primeira dimensão, modular nossas frequências para sermos animais, plantas ou minerais, átomos, moléculas. É isso. É Falando isso. das dimensões um e 2. Aham. É entender que se você não modula a sua frequência para chegar na um, você não vai chegar na um. Uhum. E essa É. frequência de moléculas, de plantas, pegando um exemplo das plantas, elas possuem um sistema de energia, que é a fotossíntese, de anos de evolução. E ela não precisa nada além do que o Sol e os elementos que estão compostos para essa transformação em energia. É uma dimensão super evoluída em questão de energia, de oxigenação para essa face densa e para tantas funções em outras dimensões que elas também atuam. O átomo está presente em todo sistema denso de criação. As moléculas, sem elas, nada existem. Então, não desmerecê-las, não inferiorizá-las, e sim entender que elas possuem um sistema evolutivo, um organismo evolutivo completamente natural, só que elas precisam estar em dimensões diferentes para atingir níveis diferentes. E se elas atuam nessa dimensão densa, é o nível evolutivo que elas também possuem, com tantos impactos que elas sofrem, e resistentes a todos eles. Elas se transformam, elas se reerguem, elas renascem. E isso também é o corpo denso, é o corpo sutil. Cada dimensão tem um aprendizado, uma evolução, um, um, um completo eixo sistemático, uma teia evolutiva, energias que são enviadas delas para todas as outras dimensões, que não se prende só dela. Então, se você é da nona dimensão, se o outro é da oitava, se o outro é da 20ª, vocês também expandem energias que são fundamentais para que essas dimensões existam, para que esses sistemas de níveis estejam presentes e podendo interferir, sim, positivamente, magneticamente, sutilmente na evolução de cada um. Os níveis podem ser sutis, mas eles são completamente fundamentais para que haja uma harmonização, tanto no sistema denso, tanto no sistema espiritual. Certo. Aí você falou em origem, espírito, ser,
Ou a consciência, ela tem uma origem num tal dimensão. A palavra origem é uma metáfora ou é uma origem? Não entendamos origem como origem de tudo. Uhum. Tudo parte de um princípio. Tudo parte de uma concepção. E a partir disso se origina. Origem é uma palavra muito mais de compreensão para um princípio do que para um fim. Alguma coisa aconteceu. Houve uma concepção, um sistema de expansão para que tudo existisse. Uhum. Não, nada surge de plena falta de ação. Se você ficar parado, você existe. Se você agir, você existe com uma ação. O universo ele não poderia apenas ficar parado. Ele teve que agir, ele teve que se movimentar, as frequências energéticas subirem e descerem. Ele teve que pulsar Uhum. para poder dar princípio, para poder ter uma concepção de uma origem. Uhum. Então não entendo origem como a Certo. compreensão de um fim ou de um começo, mas mais como uma palavra de compreensão para essa concepção, para essa ação que um dia foi feita para movimentar. Então, desculpa, no caso concreto, então, a Fran teve origem na terceira dimensão, mas ela teve várias vidas no plano terrestre. Antes do plano terrestre, ela estava na 11, na dimensão 11 e 12 em Órion, e a essência luz teve uma origem na 21D. Essas são as diversas origens desse ser que atualmente é chamado de Fran aqui. É isso? Não digamos que é a origem, e sim o processo. Ela teve um processo na terceira, está tendo. Certo. Teve um Uhum. processo na 21, onde houve uma compreensão de consciência, de expansão, de vislumbre. Teve um processo na 11 e na 12. Marcas que ficam nesse espírito, nessa energia que não tem um lugar. Uhum. Então, você teve um processo em uma certa dimensão, na outra você também aprende, e essas dimensões marcam a sua história e te traduzem como um espírito conhecedor de outras dimensões. São processos. Então, pode ter espíritos que estejam na terceira, mas a essência luz está na oitava e ele teve um encontro fantástico na 10ª dimensão com uma energia esplêndida. Isso não faz dele um ser perdido, faz dele um ser com uma experiência, como que é a palavra? Um ser
sensível para poder estar participando aí de todos esses processos e que deixam marca. Então, é compreender que a essência luz está na 21ª dimensão, devido a onde foi um momento de encontro, de compreensão, Expansão da porque consciência. é Uhum. sutil e a consciência se expande. É onde consegue entender a força e o poder dessa essência, que pode ser adaptada para as outras dimensões devido às condições que essas dimensões me dão. Uhum. Então, o meu trabalho está digamos assim, está num bom caminho de trabalhar para essa liberação de interferências nos planos mais densos, para um acesso a essa luz, a essa essência humana que existe no humano, aqui na Terra. Justo. Quando há interferência no corpo físico, ele atinge, antes de atingir o físico, uma dor, uma, uma perturbação, ele já passou pelo corpo espiritual, pelo corpo energético, pelo corpo. Ele fez buracos nesses corpos. Entendamos para ficar figurativo. É. E quando esses objetos, essas interferências, elas são retiradas, elas são anuladas, elas blindam novamente todos os corpos, deixando eles livres para poder fazer experiências em outras dimensões. Quando você está com uma armadura de ferro completo e você for para o deserto do Saara na África, você morre, porque essa armadura vai te deixar com muito calor e você vai ter uma desidratação. Então, para você ir para o deserto do Saara na África, você precisa estar preparado para receber um sol escaldante, uma beleza estonteante de terra, de areia, e um contato com esse calor. Quando se há uma interferência, entende-se como essa armadura, você não consegue acessar, ou até vai, só que não compreende a grandeza devido a essa interferência que Uhum. ou te esconde ou te Sim. limita, né, E o a trabalho ter com os essa. interferentes? Eu trabalho com os seres interferentes que absorvem as energias e me colocaram essa armadura de ferro. Como é que está sendo o meu trabalho? É um momento evolutivo deles também no plano terrestre? Isso está correto? Entenda-se esses interferentes que eles também possuem, eles também estão em todos os níveis de, de vibração, todos os níveis de evolução. É. Existem interferentes no primeiro nível, na, na primeira camada, como existem na última também. Esses interferentes, eles são interferentes devido a uma falta, ou melhor, falta não, devido a um desequilíbrio que todas as dimensões possuem. Um desequilíbrio
de compreensão do que acontece. Quando você se vê com um grande poder na mão, você escolhe utilizá-lo para o bem ou deturpá-lo para um bem seu. A maioria desses interferentes, eles são induzidos para usar esse poder, compreender o que é esse processo energético e usufruí-lo para o seu bem, devido a esse desequilíbrio de compreensão energética. O trabalho com esses seres precisam ser de compreensão que eles possuem poderes e que esses poderes, que essas energias que de fácil manipulação para alguns, elas não têm que servir para si, porque quando você manipula alguém, você se sente dono, você se sente poderoso sobre aquela pessoa, sobre aquele ser. E a partir do momento que você se sente soberano, poderoso, você esquece de si, porque você não tem controle da sua vida quando você controla alguém. E isso é o que mais prejudica os grandes líderes, que querem só usurpar do poder. E podem falar, estou fazendo para o meu benefício ou para o benefício da minha família. Não. Você está fazendo só para fortalecer a sua mediocridade, o seu ego, a sua soberania, o seu orgulho. Porque um grande líder, um grande conhecedor de manipulação de elementos e de mistérios, ele usa esse conhecimento para se equilibrar, equilibrar os seus e passar adiante todo um processo de harmonização. Então, a partir do momento que você utiliza dessa energia, desse elemento, para fortalecer as não qualidades ou as qualidades deturpadas que falei anteriormente, serve justamente para o seu próprio fim. Então, esses mandantes e os manipuladores, eles precisam sim ter um processo de expansão de visão, expansão de consciência, de uma nova possibilidade de vivência. Não odiá-los, não ofendê-los, porque o ódio não se trata com ódio, a raiva também não. Tudo se trata com a maior plenitude, seriedade e bem-estar. Então, se existir um ser raivoso, eu vou combater ele tentando amenizar essa raiva. E não com mais raiva. Se para amenizar a raiva eu terei que usar o medo, para o medo eu fragilizar para conseguir utilizar o amor, não há problema. Todos os sentimentos, eles estão aí para serem usados, compreendidos. Se eu tenho um espírito com medo,
eu não posso dar insegurança para ele. Eu não posso tratá-lo com amor somente. Eu tenho que dar segurança para que aquele medo suma, para que ele se sinta seguro em seguir adiante. Então, para cada condição, existe um sentimento adequado para tratar esses espíritos que atuam de modo deturpado dentro da sua visão de soberania. O que se está se fazendo é mostrando possibilidades, é abrindo caminho para que eles possam voltar a compreender que a harmonia ela é importante para a evolução de tudo. Só que não podemos ser ingênuos. Sempre haverá o soberano. Sempre haverá o invejoso. Sempre haverá o egoísta. Porque isso também faz parte da nossa evolução enquanto seres, de como lidar com esses seres que sempre irão existir. E que estão aí para a gente, para eles evoluir. Cada um possui um processo evolutivo diferente. Isso tem que ficar claro. Certo, mas eu não voltaria para a terceira dimensão para vivenciar, por exemplo, o lado involuído. Ser um ser agressivo, matar pessoas aqui, fazer sofrimento, ser soberano aqui. Eu posso fazer isso nas minhas linhas do tempo, ainda voltar e realizar isso na terceira dimensão? Ou seja, para equilíbrio, quando tudo estiver equilibrado na terceira dimensão, eu vou voltar para causar o desequilíbrio, para seres que estão entrando na terceira dimensão poderem se equilibrar? Se for de como é a palavra? A minha missão? Não. Se for para progredir, expandir, aprender, sim. Quando há uma fatalidade, há sempre aquele que se, não é consolida, que se comove com aquilo. E se comoveu, se tocou, é porque algo mudou. Uhum. A Então não pergunta era se é, podemos. Desculpa. não entendamos como eu preciso matar para ensinar o outro. O outro vai precisar morrer para ensinar. Só que em todos os planos, em todas as dimensões, existem momentos de confusão e de aprendizado. Não olhar os momentos confusos como momentos só confusos e de ruindade. Toda confusão há uma solução, uma compreensão e uma resolução desse problema. E que isso Uhum. faz parte da linha evolutiva de cada nível de Uhum. ser, espírito, porque existe lá. Existem dois caminhos, a dor e o amor. E os dois caminhos são grandes processos evolutivos. Às vezes nós aprendemos muito mais quando dói do que quando não dói. Usando o exemplo do bebê colocando o dedo na tomada. Você fala, não, isso machuca.
E da mesma maneira ele vai e coloca, ele só vai entender que aquilo machuca quando ele realiza o ato. E ele aprendeu pela dor que não se pode colocar o dedo na tomada. O que significa machucar, né? Ele aprendeu pela dor. Sim, Pela mas dor. ele pode, mas podemos involuir, nós temos uma linha involutiva? Sim, natural. Uma linha involutiva natural. Todos nós temos o caminho de ida e de volta, de livre acesso. Você, Fábio, que está nessa busca sua espiritual, em algum momento, não estou dizendo que vai acontecer, estou te citando como um exemplo, pode cansar de tudo isso, achar tudo isso uma balela e descobrir no álcool uma maneira de se completar. E virar um alcoólatra e evoluir na sua, no seu, na sua procura. Porque você tem um caminho de volta com tudo aquilo que você acredita como errado, como incerto, pode trazer como a única saída. Uhum. E pode sim evoluir. Temos aí, usando o caso mais recente, o João de Deus. Ele tem um dom de cura. E isso, as pessoas que foram curadas por ele podem bater no peito e falar que foi. Só que o que que ele usou? Um processo involutivo. Ele se deixou cair pela ganância, cair pela possibilidade sexual e entrar num mundo evolutivo onde ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Só que para ele estava tudo bem. Então, quando você não pode negar um dom de uma pessoa, existem pessoas que têm um lindo dom de prosperar amor. Só que essa pessoa pode, na vida dela, prosperar, que eu digo falar, dar conselhos sobre amor, mas na vida dela ela pode ter uma tristeza, uma dor, e ela pode suprir isso com várias outras necessidades, que isso não vai deixá-la de ter um dom. O dom está ali, o dom é presente. Então, o processo involutivo, ele é compreendido como também um processo de evolução, só que um caminho mais longo. É um caminho mais longo você voltar para trás. Às vezes você volta para trás porque você esqueceu de fazer alguma coisa lá atrás. E tem que passar por todo um processo de dor e sofrimento para poder caminhar de novo. Vou dar um outro exemplo. Eu conheço uma pessoa que pode exemplificar para você esse processo involutivo muito forte. Sempre envolvido com álcool, drogas, assaltos. Um dia, e ele tem um dom de mexer com eletricidade. É um dom, ele nunca fez curso para isso. Um dia, mexendo na eletricidade de um bar, cai, se machuca por bêbado e é levado à casa do seu pai. E lá ele tem um sonho. Ele diz que foi Jesus, eu digo que foi ele mesmo, falando que se ele não voltasse e não seguisse uma doutrina, ele ia morrer naquele momento.
E o medo da morte fez ele voltar. Ele entendeu como doutrina entrar numa religião. Entrou na religião. Conheceu uma esposa, uma mulher. Casou-se. Teve um filho. Abriu-se a porta de um emprego para ele, para mexer com eletricidade, numa grande empresa, com um alto salário. Ele foi, conseguiu, estava trabalhando, sustentando a família, o filho, vivendo bem, dentro daquela doutrina, não tomava mais cerveja, não usava mais droga, não assaltava mais ninguém. E o que acontece? Ele volta. Ele regride. E hoje está numa clínica de reabilitação em São Paulo. Tem um filho e escolheu evoluir. Ele teve uma possibilidade de superação de vida encarnada, de fazer um novo fim para aquela história. E resolveu, não. Vão tirar o dom da eletricidade que ele tem? Não. Ele ainda vai continuar conhecendo como mexe e como fazer o sistema de fiação elétrica de toda uma empresa, sem ter feito um curso. Só que, mas ele não agarrou a possibilidade que ele mesmo se deu. Então, tudo isso que eu falei foi para responder a sua pergunta de linha involutiva. E ela existe. E também é vista como um processo de evolução. Muito obrigado. Ok, algum conselho aí para Fran? De estar mais em contato com ela mesma, comigo, ter essa compreensão de quem está do lado, porque nós precisamos um dos outros para caminhar e de aceitar as decisões que o coração manifesta. Não se deixar abalar por paixões e pela carne, pela sedução, e sim pelo verdadeiro afeto, porque compreender que se não tem culpa é difícil, mas cada um, quando compreende que o processo evolutivo é de cada um, a culpa desaparece. Então, entender que cada ser precisa passar por situações de dor e de amor para evoluir, já é o primeiro passo para a paz espiritual. Certo. Então, quando eu falo que a gente não precisa mais evoluir na dor e no sofrimento no plano terrestre, eu estou equivocado. Usando novamente o exemplo da criança com o dedo na tomada. Certo. Um processo para dor e sofrimento para quem quer. Quem não quer, consegue expandir a consciência e compreender que não precisa passar por esse choque. Certo. Justo. É a mesma coisa de falar, cuidado, essa estrada tem uma rachadura. E a pessoa fala, não tem problema, eu passo rapidinho. E quando passa pela estrada, ela se racha e o carro cai lá dentro. Ela teve a opção de não ir por aquele caminho. E Certo, é ela a opção. buscou uma opção de evoluir pela dor. E tudo bem. Certo.
Uhum. Eu vou corrigir minha frase. Dor e sofrimento é opcional no plano terrestre hoje em dia. Muito claramente. É o que eu vou falar com as pessoas, então, que ainda querem passar pela dor e sofrimento. E mais uma coisa, Fábio, antes de finalizar. Sim. A dor é confortável. O sofrimento é confortável. É uma autopiedade. Quando você tem dor, as pessoas sentem pena de você. Quando você tem tudo, as pessoas ou sentem inveja ou se afastam. É muito mais fácil ter autopiedade, viver na dor, viver no sofrimento, viver no seu mundinho, querendo a atenção de todos ao seu redor, querendo que todos sintam pena de você e que façam as coisas por você por pena, do que entender que as pessoas podem fazer as coisas para você pelo amor. Mas isso depende de você. A dor, o sofrimento, é autopiedade. É confortável estar na dor. A dor é gostosa, porque dói. Quando você tira um espinho que está no teu pé há 30 anos, você vai sentir falta daquele espinho no teu pé. E é capaz de você colocar ele de novo, se ele não for preenchido. Então não adianta arrancar a dor e o sofrimento, sem antes dar uma possibilidade de preencher. O humano denso, Uhum. ele precisa ser preenchido com atenção, com carinho, mesmo não pedindo uma atenção e um carinho, mesmo não pedindo uma gentileza. Então, a dor é opcional, o sofrimento também. Só que ele é confortável e é isso que tem que ser transmitido. Se você realmente quer sair da dor, quer sair do seu confortável e caminhar numa nova possibilidade de existência. Gratidão pelo amor e carinho, pela atenção. Carinho. Então vamos ficando por aqui. Pronto, podemos voltar? Sim, Eu por mim ficava, mas acho que o lado a humana precisa voltar, o corpo físico. Então, ok. Então agora me peço de se desconectar de tudo e de todos os lugares, os momentos. sim.